sistema Nomus é possível cadastrar vários setores de estoque para uma mesma empresa, tá? Então, os setores de estoque são subdivisões dos estoques da empresa, que tem como objetivo facilitar a classificação e localização dos produtos no estoque, tá? Então, por exemplo, você pode ter um produto, bobina plástica, que você tem 300 quilos de saldo em estoque disponível e 100 quilos de saldo em estoque em processo, tá? Numa empresa. E aí, quando você subdivide esse saldo em estoque por setores, você consegue ver que esse saldo em estoque disponível na empresa de 300 quilos, você tem aqui 70 quilos num setor almoxarifado, 150 quilos num setor produtos semi-acabados, 80 quilos num setor expedição, e os 100 quilos estão num setor de estoque em processo. Tá? Então, você consegue estratificar melhor essa informação do saldo de estoque, aonde que ela está localizada, né, dentro da empresa, em qual setor esse saldo em estoque está localizado. Okay? Então, esse é um cadastro essencial para o módulo de estoque. Tá? Como cadastrar um setor de estoque. Você vem aqui no acesso rápido, setores de estoque. A gente já tem alguns setores de estoque aqui cadastrados na nossa base de treinamento. Você vem aqui em criar setor de estoque, define um código para o seu setor de estoque. Aqui a gente recomenda você codificar nesse padrão aqui, olha, você bota aqui um prefixo para a empresa, por exemplo, 01 seria o código da sua empresa, e ponto um código para o seu setor de estoque. Então, 01.01, 01.02, tá? Para você conseguir identificar os setores de estoque por empresa, se você trabalhar com mais de uma empresa. Você dá um nome aqui para o seu setor de estoque, tá? Vou colocar aqui um outro número aqui que a gente não tenha, tá? Vou colocar aqui almoxarifado produção, por exemplo. Você escolhe aqui a empresa, tá, que esse setor de estoque vai ficar vinculado. Aqui no controle de poder de terceiros, tá, o mais comum é materiais nossos em nosso poder. A gente tem mais duas opções aqui, materiais nossos em poder de terceiros, que é importante para controlar materiais de propriedade da sua empresa quando você remete para terceiros. Então, já vai falar sobre isso, vai ser importante criar um setor de estoque para controlar esses materiais nossos em poder de terceiros. E também materiais de terceiros no nosso poder, né? Se a gente recebe materiais de terceiros que ficam, de propriedade de terceiros que ficam sob poder da nossa empresa, também vai ser importante criar setores de estoque para controlar isso, a gente vai falar isso daqui a pouco. Setor de estoque em processo, aqui tem uma explicação bem detalhada aqui sobre esse campo, mas basicamente você só tem que marcar esse campo aqui quando você cadastrar um setor, como o próprio nome diz, de estoque em processo ou de produção. Tá? A gente vai explicar isso aqui daqui a pouco. Considera como saldo disponível, você marca esse campo se o saldo desse setor aqui ele vai ser considerado pelo sistema como saldo disponível lá no estoque. Uma configuração avançada aqui, que não precisa ser entendida nesse momento, tá? Que você pode deixar desmarcada, e o campo ativo aqui que tem que deixar marcado para esse setor ficar ativo. Tá? Clique em salvar aqui que você salva o seu setor de estoque. Tá? A gente consegue ver aqui o setor de estoque é 01.20, almoxarifado produção. Ok? A gente tem orientações aqui no artigo, tá? Que vocês podem ler após o nosso treinamento. E quais setores de estoque devem ser cadastrados, tá? na sua base. Tá? A gente recomenda o seguinte: cadastrar um setor de almoxarifado. Então, o setor de almoxarifado é o setor onde os materiais comprados pela sua empresa e que não vão ser revendidos, né? Matérias-primas, embalagens, insumos, materiais de uso e consumo, vão dar entrada nesse setor de almoxarifado. Se você tiver mais de um almoxarifado na empresa, você pode criar almoxarifado 01, almoxarifado 02, não tem problema. Tá? Então, você vai conseguir localizar aonde que está esse produto, né? Em qual almoxarifado está esse produto. Você cria também um setor de estoque em processo. Tá? Esse setor de estoque em processo, ele vai ser utilizado, a gente vai entender isso lá no módulo de produção, quando você requisitar materiais para uma ordem de produção,
o sistema vai transferir automaticamente esses materiais para esse setor de estoque em processo. Nesse setor de estoque em processo, você vê os materiais que estão em processo na produção, ok? Um setor de produtos semi-acabados, tá? Se a sua empresa fabricar produtos semi-acabados, por exemplo, uma indústria plástica que fabrica sacolas, pode ter como produto semi-acabado uma bobina plástica, que é fabricada e depois vai compor a fabricação da sacola plástica. Então, quando essa bobina for fabricada, ela pode dar entrada no sistema em um setor de produtos semi-acabados, ok? Um setor de subprodutos. Então, se a sua empresa, ao longo do processo de fabricação, gerar algum tipo de subproduto, uma para, por exemplo, numa indústria plástica, um cavaco numa indústria do setor metal mecânico, e você quiser controlar o estoque desses subprodutos, a gente recomenda criar também um setor de subprodutos, ok? Um setor de expedição, o setor de expedição vai ser o setor em que você vai fazer a saída dos materiais que estão sendo vendidos, né, para o cliente. Então, nesse setor aqui, vai dar entrada os produtos acabados, fabricados pela sua empresa e, eventualmente, se você comprar um produto para ser revendido, ele também vai dar entrada, pode dar entrada diretamente nesse setor de expedição, ok? Um setor de materiais nossos em poder de terceiros. Então, se você remete materiais para terceiros, por exemplo, uma remessa para industrialização por encomenda, você vai ter que criar um setor de estoque, materiais nossos em poder de terceiros, e quando você fizer essa remessa para o terceiro, o sistema vai transferir o material para esse setor e você vai conseguir controlar quais são os materiais que estão em poder de terceiros e qual terceiro que está esse material, ok? Um setor de retorno de terceiros. Então, quando o material retornar do terceiro, tá? Ele é devolvido de forma simbólica e esse material dá entrada nesse setor de retorno de terceiros, que é um setor transitório, tá? Que o material vai ser requisitado para a ordem de produção, se for uma produção sob encomenda em terceiros, logo após dar entrada nesse setor aqui. E, por fim, o setor de materiais de terceiros em nosso poder. Tá? Então, se você recebe materiais de propriedade de terceiros para trabalhar com esses materiais, por exemplo, fazendo uma produção sob encomenda para terceiros, né, com materiais de terceiros, é interessante criar esse setor para você poder separar os materiais que são de propriedade de terceiros nesse setor e não misturar esses materiais com os materiais de propriedade da sua empresa. Ok?